Francisco, ele montou lá a congregação dos franciscanos, tentava trazer uma humildade lá para dentro da igreja, que naquele tempo, né, as coisas estavam ostentando muito. E aí teve uma fase, mais para o final da vida do Francisco, que ele estava muito triste, porque ele não estava gostando do rumo que estava tomando lá a congregação dele. Não estava gostando, não achou que a coisa estava meio descambando. E ele estava triste. Aí ele foi conversar com a irmã Clara e contou para ela da tristeza dele, das angústias que ele estava sentindo em relação a isso. E aí a Clara disse para ele: Francisco, tu não te deu conta que essa obra, ela não é tua. Essa obra é do Cristo. Desapega. E aí ele se deu conta do apego, porque ele achava que ele era o cara mais desapegado, ele abriu mão de todos os bens, de tudo da vida, e ele achava que ele era o cara mais desapegado. E aí ele percebeu que ele estava apegado na obra que ele tinha criado. E aí quando ela falou que a obra não era dele, que a obra era do Cristo, ele, é verdade. E aí ali ele se libertou disso e conseguiu voltar a ser a alegria que sempre foi. Aí nós vamos para mais um exemplo. E esse exemplo é o irmão Jacó. É um livro psicografado pelo Chico que se chama Voltei. É um livro pequeno, bem gostoso de ler. E o irmão Jacó viveu encarnado aqui no Brasil. Ele foi o cara que trouxe o disco de vinil para o Brasil. Ele foi presidente da Federação Espírita várias vezes. A editora também editava livros espíritas. E ele trabalhava também como médium, né? Dentro de um centro espírita. E quando ele desencarnou, chegou no plano espiritual, ele ficou decepcionado, porque ele via que os amigos espirituais que estavam esperando por ele, todos brilhavam, todos tinham uma luz. E ele era opaco, apagadinho, assim. E aí ele pensou com ele, né? Poxa, tudo que eu me dediquei, né, para o espiritismo, tudo que eu fiz de bom, o tanto que eu trabalhei, e eu não consegui, não estou iluminado. Isso deixou ele muito, muito, muito triste. Até que um dia ele foi conversar com o mentor dele, né, que continuava lá auxiliando ele, e ele entendeu por que ele não estava brilhando, não tinha aquela luz. Porque ele tinha trabalhado muito, bastante, mas do lado de fora, fazendo. Mas o trabalho interno, que é o principal que a gente vem fazer aqui, ele não tinha feito. E aí ele não tinha feito a luz dele brilhar. E aí eu deixei por último, né, mas o maior de todos, porque os últimos serão os primeiros, Jesus Cristo. Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele chegou num momento em que os discípulos estavam conversando e tendo uma discussão de quem era o discípulo mais querido, de quem era o maior entre os discípulos. E Jesus, ouvindo aquilo, sabendo que aquilo não estava legal, o que ele fez? Vou dar uma lição, vou ensinar. E aí ele pega, né, com toda a humildade, ele amarrou um avental na cintura, que isso era um símbolo dos escravos, que amarravam esse avental na cintura, e foi lavar os pés dos seus discípulos. Aí o Pedro, né, que era mais esquentadinho, ele disse: não, meus pés não, o senhor não vai lavar meus pés. E aí ele disse que se ele não deixasse, ele não estaria com ele. Bom, nisso, aquele que era o maior, e até hoje é o maior que esteve aqui entre nós, se fez pequeno. E aí a gente chega de novo na palavra humildade.
E pegando esses 4 exemplos, a gente vê que Sócrates, ele sabia o tamanho que ele tinha. Sabia da sua pequenez perante o universo. Perante toda a sabedoria divina, ele sabia o tamanho dele. E ele era o único que sabia, porque o resto estava montado no orgulho, achando que era o bambambam. Aí depois, Francisco de Assis, que achava que era o cara mais desapegado do mundo, se viu apegado e teve que praticar o desapego. E aí a gente vai para o irmão Jacó, que não tinha feito o trabalho interno, e Jesus, que era o maior e se fez pequeno. E aí a gente entende o que significa a palavra humildade. Ser humilde é a gente saber exatamente o nosso tamanho, nem mais nem menos. E aí se a gente pensa em humildade, a gente acha que o contrário de humildade é o orgulho. É? A gente acha isso, né? Humildade, orgulho, humildade. Mas não é assim. A humildade é o meio do caminho entre o orgulho e a submissão. Esses são os polos extremos. E a humildade é o meio do caminho, é o equilíbrio. E quando a gente consegue não ser orgulhoso, nem submisso, e a gente consegue estar no meio disso, a gente está vivenciando a humildade. Então, a gente saber do nosso tamanho, da nossa condição evolutiva do nosso espírito. Onde estamos nesse momento, no nosso estágio. Saber as nossas fragilidades, mas saber também as nossas potencialidades. Ter consciência até onde a gente consegue ir. Isso é ter humildade. Praticar o desapego, o desinteresse. Não ficar fazendo as coisas por interesse. Ou ficar apegado demais, querendo controlar demais. Conseguir fazer isso, que não é fácil, mas a gente pode ir tentando, até que um dia a gente vai conseguir. Isso também é humildade. E quando a gente faz o nosso trabalho interno, que já está, quando eu falei da gente saber do nosso tamanho, a gente já está fazendo o nosso trabalho interno. Esse é o processo do autoconhecimento que a gente tanto fala. A pessoa que busca se conhecer, ela vai começar a se desligar do orgulho. O que é o orgulhoso? Ele se coloca acima dos outros. A última bolachinha do pacote, como a gente diz, né? Mas também a gente não pode se colocar abaixo, achando que não tem condições para nada. E eu vou contar uma coisa para vocês. Por trás de uma submissão, por trás de uma pessoa que acha que eu não posso, eu não vou fazer porque não vai ficar legal, eu não tenho condições, por trás disso tem uma falsa humildade. Por trás disso tem um orgulho disfarçado. Porque essa pessoa que se sente assim tão pouco, na verdade, o orgulho dela não deixa que ela apareça porque ela tem medo de ser desaprovada pelas outras pessoas. E aí tem uma questão também de baixa autoestima ligada a isso. Então, a gente vai vendo que é uma construção de saber quem somos, os nossos limites, de saber que a gente precisa trabalhar o nosso mundo interno, que essa é a principal obra que a gente veio fazer aqui e vamos continuar fazendo por muitas existências ainda. Porque o reino de Deus, que Jesus tanto falou, é para ser construído por dentro, não por fora. Mas aí eu não vou ajudar as outras pessoas. Vai. Quando a gente tem o que dar, porque a gente está cuidando da gente, quando a gente está cultivando o nosso jardim interno, a gente tem que dar para as outras pessoas. Mas muitas vezes a gente quer dar sem ter o que dar. E aí a gente vai ficar que nem o irmão Jacó. A gente vai chegar lá e mas eu fiz tanta coisa e estou apagadinho. Pois é. E o trabalho contigo, que é
o mais importante, onde ficou. E quando a gente vê Jesus podia se achar o cara, se achar o maioral, né, entre os discípulos ali, mas não, ele vai e lava os pés. Porque por ter consciência de onde ele já chegou, e quanto mais iluminado um ser vai ficando, mais amoroso, e consegue praticar a humildade com mais facilidade, porque já se desprendeu do orgulho e da vaidade, que é onde a gente se perde, porque daí a gente se coloca acima, e às vezes até como uma defesa. E eu aprendi uma coisa bem bacana nessa semana que eu não sabia, que a jabuticabeira precisa apanhar para dar jabuticaba. Eu não sabia disso. Que quando a jabuticabeira chegou no tempo de dar flores e ela não deu, diz que tem que ir lá dar uma surra nela, que daí no outro ano ela vai dar flores e vai dar frutos. E a gente às vezes se coloca como uma jabuticabeira, né? A gente quer tomar porrada da vida porque não estamos preocupados em fazer o nosso crescimento espiritual, que é o que a gente veio falar aqui hoje. E lembra que eu falei que a gente é sementinha? Que a gente é uma sementinha que vai brotar de dentro para fora. E aí a sementinha cresce, e a sementinha vira árvore, mas será que essa árvore está florindo? Está dando frutos? Será que a gente está conseguindo dar o nosso melhor? Primeiro para nós mesmos. Porque quando a gente fala assim, pode parecer egoísmo, né? Ah, primeiro para mim. Mas tem uma diferença entre egoísmo e auto-amor. E a gente só vai dar aquilo que a gente já possui, aquilo que já transbordar em nós. Assim como a gente só vai modificar nos nossos comportamentos. Primeiro vai ser nos nossos comportamentos, porque vai demorar para a gente modificar realmente internamente. A gente precisa conhecer. Como é que a gente vai modificar algo que a gente não conhece, que a gente não vê em nós? Às vezes as outras pessoas estão enxergando, estão falando, a gente ainda fica bravo. Ah, eu não sou assim. As outras pessoas estão vendo e a gente não consegue ver. E isso é um mecanismo de defesa nosso, de não querer ver. Às vezes a gente também não está dando conta naquele momento daquela dificuldade. A gente vai ativar o mecanismo de defesa. Mas tem uma coisa bem legal para a gente observar. Existe também o mecanismo de projeção. O que é a projeção? Eu tenho uma parte minha, por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo porque vale para mim, tá? Eu sou muito raivosa, impaciente e escondo isso de mim mesmo. Eu reprimo essa parte, eu faço de conta que eu não enxergo que eu sou assim. Eu acho que eu já sou uma pessoa tripaciente. E aí, quando eu vejo outras pessoas sendo impacientes, sendo raivosa, eu fico com uma raiva daquela pessoa e aquela pessoa me incomoda. Ou então, quando eu vejo uma pessoa que é muito arrogante, mas aquilo me incomoda. Mas não é um incomodar assim normal, de algo que não é bacana. É um incomodar assim, ó, que o incrível Hulk vem à tona. Isso nós estamos projetando naquela pessoa algo que é nosso e que está reprimido. Olha como somos seres complexos. Só que geralmente a gente não percebe isso. E sempre, né, a gente diz, o que a gente vê no outro tem na gente. E às vezes a gente pensa, mas eu não tenho isso, não vejo. Pode ser que não seja daquele específico jeito. Mas se a gente for mexer nessa terra para a nossa sementinha brotar, a gente vai achar.